Olá, boa tarde. O TN começa falando de um grave acidente com um ônibus que seguia para um retiro religioso nesse feriado de carnaval. Olha aí as imagens. O acidente foi ontem por volta das 10 da noite na localidade de Patrimônio do Bis, em Boa Esperança. O motorista teria perdido o freio, derrubou a mureta de proteção e caiu dentro de um rio. O local estava raso e as vítimas foram resgatadas sem muita dificuldade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 15 pessoas no coletivo. 5 teriam ficado feridas. 2 com mais gravidade. Elas foram levadas para hospitais do próprio município e de São Mateus. O grupo de evangélicos seguiria para um retiro religioso. As causas do acidente ainda estão sendo melhor apuradas. Chegando no local, as nossas equipes já se depararam com as equipes do SAMU fazendo atendimento e nós então completamos esse atendimento com as vítimas que ainda não tinham sido atendidas. Um homem, 2 mulheres e uma criança. Todas com escoriações leves, transportadas para a Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Boa Esperança. Isso nos leva a um alerta, esse acidente, para que nós possamos redobrar nossa atenção, cuidar do estado de manutenção dos nossos veículos e jamais fazer ingestão de bebida alcoólica. Pois aí, a gente não teve acesso aos estados de saúde dos feridos. Agora a gente segue o TN com as notícias policiais. Olha, em Vila Nova, Vila Velha, olha o que aconteceu com esse rapaz aqui. Ele levou a maior surra dos moradores depois de tentar invadir uma casa. Vamos ver na reportagem. O suspeito foi amarrado e agredido pelos moradores. Nesse vídeo dá para ver que 2 homens imobilizam o homem, enquanto um terceiro passa um fio pelas mãos dele. As fraturas ficam por todo o corpo. Cabeça, braço, boca e ombro foram bem machucados. Esse aí é Ezequiel Júnior Oliveira, de 34 anos. Ele é suspeito de invadir pelo menos 4 casas no bairro Vila Nova, em Vila Velha. As câmeras de vídeo monitoramento flagraram o suspeito andando pela rua. Ele passa pelo portão de uma casa e volta 2 vezes. Aproveita para observar o movimento no interior da residência. A primeira ocorrência foi registrada às 8h40 da manhã de sexta-feira. A polícia chegou a vir aqui para o endereço, mas não conseguiu localizar o suspeito. No início da tarde, um morador encontrou Ezequiel dentro de casa. O criminoso ficou escondido nesse espaço apertado. O esconderijo fica em um quartinho de bagunça no fundo do quintal. Ali ele ficou durante 4 horas. Um lugarzinho assim, mais ou menos de uns 60 centímetros, o homem ficou escondido ali. Então chegou um conhecido nosso e foi curioso, foi olhar, procurar saber, né, onde esse homem estava. E quando ele entrou dentro do quarto, se deparou com esse cara lá deitado no chão. Ele portava uma faca de ponta muito fina, enferrujada, inclusive, e os 2 entraram em luta corporal lá no meu quintal. Eu corri, vim para a rua, comecei a gritar, pedir socorro aos vizinhos. O homem foi cercado e agredido pelos moradores. Quando ele se viu acuado, ele começou a pular de muro em muro, casa em casa, até que ele foi encontrado nos fundos também da casa de uma outra vizinha, né, onde ele foi pego e foi espancado. Infelizmente, ele foi espancado. Chegando ao local, a polícia se deparou com Ezequiel amarrado. Estava alterado e com uma fala bem confusa. Após as agressões de populares, o suspeito passou por atendimento médico no Hospital Antônio Bezerra, no mesmo município. Depois foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha. Que situação, né? E pelo visto, ontem foi dia de ladrão apanhar, viu? Veja só esse flagrante feito no bairro Jockey, também em Vila Velha. O homem que teria invadido uma casa levou a maior surra de populares. Ele foi levado para a rua a socos e pontapés. Mesmo no chão, ele continuou apanhando, leva golpes no rosto e na barriga. O suspeito se levanta e tenta fugir do local. E por ser feriado, a polícia não atualizou nenhum desses 2 casos. O jovem que teve a barriga aberta numa praia de Guarapari prestou depoimento à polícia. Vamos ver. O rapaz de 21 anos continua internado e, de acordo com o advogado, prestou depoimento por meio de videoconferência. Detalhes do caso não podem ser repassados. O jovem foi hospitalizado no dia 16 de janeiro.
Ele e a namorada foram para a praia do Ermitão, onde teriam sido vítimas de um ataque criminoso. Ele foi encontrado ferido e com parte do intestino exposto. De acordo com relatos à polícia, na praia, o casal usou uma droga sintética. A namorada também já prestou depoimento. Agora, a expectativa é pelo posicionamento do delegado, que investiga o caso, que ainda é cercado de muitos mistérios. Exames periciais vão ajudar na elucidação dos fatos. O jovem segue internado sem previsão de alta. Suspeito de participar da chacina em Vila Valério morre em confronto com a polícia. Jeremias da Penha Lima teria trocado tiros com os policiais. Uma arma foi apreendida com ele. A equipe estava em Jaguaré investigando a chacina quando foi surpreendida por disparos. Jeremias é um dos 4 envolvidos no crime que tirou a vida de uma mãe, 2 filhos e o genro. As investigações apontam que o genro foi alvo da quadrilha e teria ligação com o tráfico de drogas da região. Os outros suspeitos já foram identificados e as investigações seguem em andamento. Agora, olha só essa. Na Serra, uma ossada foi encontrada dentro de um bueiro. Veja as imagens. Colina do Campo é um bairro novo, faz limite com Planalto Serrano e Campinho da Serra. Por aqui, há muito lote vago. As residências que existem, em sua maioria, são distantes entre si. Ambiente adequado para um crime sem testemunhas. E parece que foi isso que aconteceu. Equipes da Prefeitura da Serra faziam a avaliação da rede de drenagem e esgoto, quando se surpreenderam com o que encontraram. A equipe de limpeza da Prefeitura da Serra fazia um preventivo aqui pelas ruas. Quando chegou na Rua 10, a equipe teve uma surpresa ao abrir esse bueiro aqui. Lá dentro, a cerca de 2 metros de profundidade, encontraram, enrolado em uma coberta, uma ossada humana. Do jeito com que se encontrava, não dava para saber de que forma morreu. Para identificar agora, só através do exame de DNA. A rua é deserta, a única casa está em obras, não tem morador. A ossada foi encontrada no bueiro bem perto dela e estava enrolada nesse cobertor. Tinha uma capa de chuva amarela junto e fios que foram usados para amarrar a vítima. É provável que o corpo esteja neste local há pelo menos um mês. Os restos mortais já se encontram no DML. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 1.900 casos de Covid aqui no estado. 19 pessoas perderam a vida para a doença. Na fase mais aguda da pandemia, a Covid matou 10 vezes mais. Isso significa que a vacina fez toda a diferença. Então corre, porque tem vacinação, mesmo nesse carnaval. Em Cariacica, o feriado de carnaval já começou com vacinação. E o melhor, sem agendamento. A dona Tereza aproveitou o sabadão para atualizar o esquema vacinal. No ano passado, ela ficou internada 2 meses por consequências da Covid. Metade desse período foi entubada. Eu não vivi, eu não vi. Eu fiquei em coma. Então foram 2 meses que para mim não existiu. Eu não lembro nada, eu não vi nada, não falei, não falava com ninguém. Perdeu vários movimentos do corpo. Todos, só movimentava o pescoço. O Instituto Araújo é um dos pontos de vacinação. As doses são para crianças e adultos. A Zete é presidente da instituição e comemora principalmente a presença das crianças. Nós percebemos que muitas crianças do balé e da capoeira começaram a ter casos de Covid, né? E a gente conseguiu fazer essa mobilização. E hoje eu estou muito feliz, porque eu vi que as mães perderam medo, perderam esse receio e vieram para cá trazer suas crianças hoje. Além do Instituto Araújo, aqui em Flecha 1, outros 2 locais estão com vacinas disponíveis e sem agendamento, no Shopping Mochuara e na Unidade Básica de Saúde aqui de Flechal. Em outros 2 pontos, os moradores também podem se vacinar, mas com agendamento, no PA de Bela Vista e do Trevo de Alto Laje. O agendamento é feito no site Vacina e Confia. Abre alas que o bloco dos imunizados vem aí. Mas antes, um recado importante da dona Tereza. Não deixa de vacinar, não deixa de vacinar os filhos. Eu quase morri. Tá certo, recado dado com categoria, né? Para quem quiser agendar, tá aí o site então, vacinaeconfia.es.gov.br.
Um levantamento recente feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estupradas por dia aqui no Brasil. Nos últimos dias, o TN trouxe vários casos assim, né? Saiba os sinais que indicam se a criança pode estar sendo alvo de abuso. Veja na reportagem. Parque da Prainha, Vila Velha. Idoso de 61 anos é encontrado sem roupa dentro de um carro com uma menina de apenas 11 anos. O caso aconteceu na noite da última terça-feira. A criança contou para o Conselho Tutelar que era estuprada pelo idoso desde os 7 anos de idade. Segundo a família, o suspeito conheceu a vítima em uma igreja e teria conquistado a confiança dela oferecendo presentes. Até pouco tempo fiquei sabendo de um celular que ele deu. A gente suspeitava, mas como não tinha prova, então a gente não pode sair acusando ninguém. Também foi oferecendo presentes e conquistando a confiança de familiares das vítimas que este homem da foto abusou de meninas menores de 14 anos em Mimoso do Sul e Presidente Kennedy. O idoso de 63 anos acabou preso pela Polícia Civil no último dia 16. Hospital Infantil de Vila Velha, dia 7 de fevereiro deste ano. A adolescente de 13 anos foi estuprada por enfermeiro da unidade de saúde. A menina tratava um distúrbio psicológico quando foi molestada. Os exemplos não param por aí e evidenciam uma realidade triste, porém cada vez mais comum. Ainda neste ano, tivemos a prisão de um pai que estuprou e engravidou a própria filha em Rio Bananal e a prisão de um suspeito de abusar de sobrinhas e netas há mais de 10 anos aqui em Vitória. Diante dos casos, a constatação: as crianças capixabas estão cada vez mais vulneráveis. A psicopedagoga faz o alerta. Na maioria das vezes, os abusos são cometidos por pessoas próximas à vítima e os primeiros sinais são as mudanças de comportamento. Na primeira infância, o comportamento mais comum é a tendência ao isolamento, ao chorinho frequente, ao medo de estar sozinho, a insegurança na hora de trocar uma roupinha, de dar um banho, né? Então, pode ser que comece a não querer mais tomar banho, não querer mudar de roupa, não querer estar perto de pessoas mais velhas. Já na pré-adolescência ou adolescente, ele começa a demonstrar sinais de tristeza ou de preocupação extrema, não querer sair de casa, começa a ficar mais calado. Diante do aumento de casos, a polícia vem trabalhando para prender os abusadores. No início deste mês, o pastor Francisco Gonçalves da Cunha, de 54 anos, foi preso no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Contra ele existia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. A vítima, uma menina menor de 14 anos. Pregava os bons costumes, criticava de forma bem machista as mulheres, né? Inclusive com termos pejorativos contra as roupas de algumas mulheres. E aí depois a gente verifica que esse mesmo pastor, que tinha vários seguidores no YouTube, cometendo um crime exatamente contrário ao que ele pregava. Para identificar e evitar que as crianças carreguem traumas pelo resto da vida, a especialista orienta que os pais observem o comportamento diário dos filhos. O grande problema é quando esses pais não acreditam nessas crianças e nesses adolescentes, que aí eles se calam de vez, quase sempre se tornam vítimas dos dois lados, né? Vítima da família e do próprio agressor, e começa a ficar permissivo. Que absurdo, né? Denúncias de abuso podem ser feitas pelo Disque 100. O TN volta já já falando de carnaval, hein? A folia foi cancelada em quase todas as cidades, mas as praias estão, lotadas. Já já a gente volta para contar para você essa história. TN de volta, mais um carnaval sem folia de rua, pelo menos na maioria das cidades, né? Mas as praias estão super lotadas nesse carnaval. Suzy Faria teve agora há pouco na Curva da Jurema. Mostra pra gente, Suzy. Olha só que delícia, o sol apareceu, o calor está forte e o pessoal começa o feriado do carnaval assim, olha, relaxando, aproveitando tudo isso na praia. Aqui na Curva da Jurema, olha, os quiosques já estão cheios, a areia da praia também, com toda essa galera que começa esse feriado relaxando. O governo do estado manteve o feriado para os servidores públicos. Algumas empresas também fizeram o mesmo. Então essa galera se prepara para curtir esse período de relaxamento. Muitas pessoas assim, aqui na praia. Agora fiquem atentos, se você costuma participar de alguma festividade de carnaval nos balneários aqui do estado, fique atento a algumas normas. Por exemplo, em Vitória, blocos de carnaval de rua estão proibidos.
O desfile de escolas de samba no Sambão do Povo só vai acontecer no iniciozinho de abril. Em Vila Velha também estão proibidos os blocos de rua. As festas particulares estão permitidas desde que os comerciantes, os promotores façam prevalecer as matrizes de risco que o governo do estado já divulgou. Em Guarapari, tradicional destino turístico aqui no estado, durante o período os bloquinhos estão proibidos e a prefeitura ainda não montou nenhuma programação alternativa. Marataízes é o único balneário aqui do estado que ainda vai permitir os blocos de rua, as festividades em locais públicos. Porém, a prefeitura já avisou que isso pode mudar em decorrência aí de como vai acontecer tudo isso. Eles estão se baseando para liberar as festividades no protocolo que já saiu na matriz de risco, dizendo que eles estão em risco moderado. Agora, São Mateus, São Mateus, Guriri, lá no norte do estado, que é outro destino tradicional aqui no Espírito Santo, as festividades de rua permanecem proibidas. E mais, se você está achando que não vai haver fiscalização, não aposte nisso, porque o governo do estado disse que essas fiscalizações vão acontecer e serão bastante rigorosas. Então, aproveite com cuidado o carnaval, relaxe, descanse e, mais do que nunca, proteja-se. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Suzy. Obrigado. Passa protetor, hein, mulher? O sol tá forte, né? Carnaval de praia, sol e calor. O TN fica por aqui. Tenha um ótimo feriado, excelente final de semana e até a próxima. Valeu!